Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí em nome de Jesus. Deixa eu fazer o seguinte, vai paralisar um pouquinho aqui, porque eu vou liberar o pessoal lá do Facebook, tá? Ok, pronto, de volta. Liberei o pessoal do Facebook aí. Pessoal, boa noite, tudo bem? Deus abençoe a todos, tá? Passando aqui rapidinho para fazer um comentário, né? Bater um papo um pouco aqui com o pessoal da igreja. Pessoal que for chegando aí para conversar um pouquinho. Eu gosto muito de ler, caso você tenha uma Bíblia aí, eu gosto muito de ler Atos dos Apóstolos. Atos fica depois de João. O capítulo 4, 5 e 6, tá? Capítulo 4, 5 e 6 de Atos dos Apóstolos. O que esse capítulo, ou esses capítulos, eles tratam? Esses capítulos, eles tratam das três maneiras que o diabo usou para tentar destruir a igreja de Jesus naquela época, na época dos apóstolos, né? Na época apostólica. Esse método que o diabo utilizou na era apostólica foi o mesmo que o diabo utilizou e tem utilizado durante os séculos, né, na história da igreja. A saber, quais são os três métodos do diabo? Primeiro, capítulo 4. O diabo tentou destruir a igreja de Jesus através das perseguições vindas de fora. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que Pedro foi preso, aconteceu uma série de coisas. Preso não, eles foram espancados, apanharam na rua. Houve uma perseguição externa, uma perseguição dos judeus, dos religiosos e tudo mais. Então essa é a primeira maneira que o diabo tentou usar para tentar destruir a igreja naquela época e em todos os séculos. O capítulo 5 mostra uma outra estratégia do diabo em tentar destruir a igreja de Jesus, que foi através da hipocrisia, né? Essa história é registrada através de Ananias e Safira, que prometem doar, naquele tempo, uma terra, mas vendem a terra, chegam a um acordo de que não deveriam dar todo o valor, não é? E de forma hipócrita se apresentam ao apóstolo Pedro e mentem e tudo mais, e eles morrem no final. Então, há no capítulo 4 uma perseguição externa, no capítulo 5 há uma hipocrisia interna, não é? E no capítulo 6 há uma confusão, um mal-entendido em relação aos crentes judeus, os cristãos judeus e os cristãos gregos, né? Os cristãos gregos, de nacionalidade grega, estavam acusando os judeus, os crentes judeus, de esquecerem, na hora de distribuir os alimentos, esquecerem as viúvas gregas. Diziam que as viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado, que os judeus estavam priorizando apenas judeus, e aí, por conta dessa confusão, os apóstolos fazem uma reunião com a igreja e dizem, olha, a gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus, que é o mais importante, para ficar cuidando de alimento, né, e servir as mesas. Vamos dar essa tarefa para pessoas idôneas, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, e nós damos a vocês o direito de vocês escolherem essas pessoas, né? Então a igreja fez uma eleição e foram escolhidos 7 homens. E interessante que os 7 homens que foram escolhidos foram exatamente 7 gregos, né? Deixa-me ler o capítulo 6, versículo 3, quando os apóstolos dizem, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E eles foram e escolheram os 7, né? Os 7. Quem eram? Versículo 5 diz, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. 7. Dos 7 escolhidos pela igreja, Estevão morreu apedrejado, o primeiro, que é citado aqui, e o último, o tal do Nicolau, se desviou. Os estudiosos dizem que ele se desvia
E quando Jesus escreve a carta a Éfeso, né, a primeira carta do Apocalipse, das 7 igrejas, a primeira carta é a carta a Éfeso. E na carta a Éfeso, Jesus fala assim, ó, capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. Né? Nicolaítas vem de Nicolau. Nicolaítas, as quais eu também odeio. Voltando ao Atos dos Apóstolos, você vai ver que um dos 7 era tal do Nicolau. E o que ele ensinava lá que aborreceu Jesus, né? Acredita-se que o que Nicolau ensinava era sobre a graça barata. O que é a graça barata? A graça barata é aquela que está descrita em Romanos capítulo 6. Né? Romanos 6 fala da graça barata. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, não é? Para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, está falando o seguinte, que essa graça que nós recebemos, ela não é barata, não é? Não é porque fomos perdoados sem merecer, recebemos sem merecer o que recebemos, que agora vamos viver no pecado, esperando que a qualquer momento que pecamos, enfim, está tudo bem, é só pedir perdão, né? Como se essa graça não tivesse tido um preço, o preço do sangue do Senhor Jesus, né? Então, o que Nicolau ensinava, segundo alguns dizem, era que podia-se pecar a hora que quisesse, podia-se cometer qualquer tipo de imoralidade, que estava tudo bem, era só pedir perdão a Deus, estava tudo certo. Ele pregava sobre uma graça barata, e isso aborreceu Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, essas 3 formas, eu estava dizendo as 3 maneiras que o diabo sempre utilizou para tentar destruir a igreja: perseguição externa, hipocrisia interna, e essas confusões, né, doutrinárias e tudo mais. Tudo isso acompanhou a igreja durante os séculos. Se você dá uma olhadinha no século 1, 2, 3 e 4, você vai ver que o gnosticismo, que era um tipo de filosofia grega, que tinha um problema do corpo humano, eu não vou entrar em detalhes, mas o gnosticismo, o pietismo, e tantos outros ismos que no período da igreja, no primeiro século, segundo, terceiro, quarto século, não é? Perseguiu a igreja e, de certa forma, a corrompeu por dentro, né? A ponto quando o Império Romano cai ou enfraquece, por volta do século IV, uma das acusações do Império Romano, da liderança romana, era que o Império estava fraco por causa dos cristãos, por causa da igreja. Segundo eles, a igreja ensinava perdão, misericórdia, dar outra face, e isso fez com que os bárbaros que ameaçavam o Império, isso fez com que os bárbaros se fortalecessem, né? E Roma enfraquecesse diante da misericórdia que eles davam, do perdão, etc. Tudo mais. Agostinho vai escrever um livro chamado Cidade de Deus, Cidade dos Homens, em que ele defende, não é? Os cristãos, dizendo que o problema de Roma, do enfraquecimento de Roma, não eram os cristãos, mas eram a corrupção romana, né, da liderança romana. E Agostinho coloca o dedo na ferida. Então, os anos vão passando, o século V, com o Papa Gregório o Grande, né? Século VI, quando surge o islamismo, século VII, século VIII, século IX, século X, quando a Igreja de Jesus, por fim, mergulha nas trevas, uma vez que ela proíbe a leitura da palavra de Deus. A liderança da igreja medieval vai dizer que a Bíblia não pode estar na mão dos leigos. O leigo não tem capacidade intelectual, espiritual de interpretá-la, e sim os nobres e a elite eclesiástica, né?
Isso faz com que o povo de Deus se afaste da Bíblia, né? Nesse período, o Império Romano estava muito enfraquecido, apenas o Império, se não estou enganado, oriental, né? Que estava ainda de pé, lá em Constantinopla, né? Que era a nova capital do Império Romano. Roma já havia sucumbido, e quando o Império Romano se vai, também se vai a sua língua, o latim, né? E a Bíblia, que havia sido originalmente escrita em grego, né? O Novo Testamento, pelo menos, foi todo ele escrito em grego, foi traduzido por volta do século III ou IV, né? Para o latim. Então, a Bíblia usada na maioria das igrejas em Roma, no Império Romano, era a Bíblia latina. Como a língua morre, a língua latina morre, então fica difícil você ler a Bíblia, porque ninguém mais falava latim, né? Exceto o clero, né? E os nobres. O povo de língua comum não falava o latim. Isso afasta o povo da palavra de Deus, afasta o povo da Bíblia, e é tudo que o clero queria, né? A igreja de Roma queria. Que aí eles começam a dizer para o povo aquilo que eles achavam certo. Muitas coisas que eles diziam não estavam na Bíblia, como o povo não tinha Bíblia para conferir, então a coisa ficou feia e o mundo mergulhou nas trevas, né? E a igreja de Jesus, nesse período, vivenciou aquilo que Jesus contou na parábola do administrador infiel, que diz que o Senhor desse administrador viajou para um lugar muito longe e deixou nas mãos desse administrador o cuidado de sua casa e de seus servos. Em um determinado momento, o administrador achou que os bens do seu senhor era dele, se apropria desses bens, e ele então começa a espancar os servos, né? A maltratar os conservos, né? Esses conservos eram tão servos quanto ele. E ele começa a maltratar, se apropria dos bens do seu senhor como se fosse dele, e foi isso que aconteceu com a igreja de Jesus, né? Se apropriou daquilo que não era dela, passou a maltratar os servos de Jesus. Muitos foram para a fogueira por causa da Bíblia, por terem traduzido a Bíblia para os seus idiomas, né? Outros foram martirizados, enfim. Quando a gente lê o Apocalipse 17, 18, a gente vê lá a besta, né? A mulher, melhor dizendo, embriagada sobre a besta. E João, quando a vê, João fica extasiado, João fica assustado porque ele jamais poderia imaginar que a noiva de Jesus viesse se transformar naquela mulher do Apocalipse 17, 18, como ela se transformou, né? Na prostituta lá do Apocalipse, por conta de sua corrupção. Toda essa situação que a igreja de Jesus mergulhou, toda essa situação que a igreja de Jesus provocou, morte de cristãos, perseguição aos judeus, estou falando, me retratando a Idade Média, não é? Tudo isso gerou na sociedade, naqueles tempos, uma aversão pela igreja. Muitas mentes brilhantes naqueles tempos surgiram para criticar, não é, essa postura anticristã da igreja, né? Nós temos tantos e tantos e tantos pensadores que se levantaram contra esse tipo de coisa. Nós temos há um pensador muito interessante, que é o Etienne de la Boétie. O Etienne de la Boétie. O Etienne de la Boétie, ele escreveu um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Ele escreveu esse livro quando ele tinha 18 anos de idade, né? Isso lá em 1548. Né? Interessante que um jovem de 18 anos escreveu um livro tão importante quanto esse Discurso da Servidão Voluntária. O que ele vai dizer nesse livro? Ele vai questionar nesse livro a legitimidade das autoridades. E, certamente, como naqueles tempos, né, não eram só os reis que eram investidos de autoridade, mas também o clero, certamente o livro também critica o clero. Mas, de toda maneira, é um livro que vai
discutir, ele vai trazer essa discussão, dizendo o seguinte: como é que pode, não é, uma multidão de pessoas, uma grande multidão de pessoas, exércitos inteiros, se submeterem a uma só pessoa? Ele tenta discorrer, ele vai discorrer sobre isso. Como é que pode milhões ou milhares se submeterem a um tirano? Ele chama de tirano, né? E o livro todo, então, discorre em cima disso, e ele então usa nesse livro algumas ideias, ele levanta algumas ideias, inclusive falando da religião, né, que a religião era usada pelos reis naquela época como um mecanismo de controle, né, para poder amansar, vamos dizer assim, entre aspas, a multidão, para que a multidão não se revoltasse contra o rei, contra os governantes. Ideias como essa vão florescer na pessoa de Karl Marx, séculos depois, Hobbes, né, Montesquieu e tantos outros que vêm depois e que trazem essas discussões. De maneiras que, na Revolução Francesa, né, a sociedade estava tão revoltada contra a tirania da igreja, né, que eles então divorciam-se literalmente da igreja daquele tempo, né? E esse divórcio produziu, não só na época da Revolução Francesa, mas bem antes, produziu um movimento que nós estamos vendo nos dias de hoje, onde se tirou Deus do centro e colocou-se o homem no centro, né? O antropocentrismo, o humanismo, colocou-se Deus no lugar, colocou-se o homem no lugar de Deus e tirou-se Deus, afastou-se Deus da vida humana. Diante de tudo isso, é uma discussão profunda, né, que não cabe aqui por conta do pouco tempo que eu tenho, mas é uma discussão profunda porque o que acontece nos dias de hoje? Nós temos vivido, olhando o mundo, a gente vê que o mundo vive uma crise de autoridade. Ninguém respeita ninguém, não há respeito absolutamente em nenhum lugar, né? Hoje, uma postagem do Elon Musk me chamou a atenção, em que ele coloca a seguinte situação, ele coloca: nós deveríamos estar lançando foguetes para as estrelas, mas estamos lançando foguetes uns contra os outros. Perceba que a humanidade, ela evoluiu. Tudo bem, o homem foi colocado no centro, houve uma evolução humana, né, conhecimento, tecnológico, etc. Mas nós percebemos que as mazelas humanas continuam, porque o homem é homem. O ser humano, ele é pecador por natureza. E por mais que a sociedade evolua, por mais que a tecnologia evolua, há uma natureza caída dentro do ser humano que sempre penderá, né, inclinará esse homem a cometer males. É por isso que, perceba, não sei se eu coloquei aqui ou se eu vou conseguir colocar. Deixa eu colocar isso aqui para vocês verem, né? É interessante isso aqui, né? A Bíblia diz assim, isso está lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, né? Quando a palavra de Deus diz assim: por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Perceba que a obediência, não é? A obediência, ela é fundamental para aquelas pessoas que desejam andar na fé, viver com Jesus. Aliás, a caminhada com Deus, ela começa através da obediência, não é? Obediência.
E há pessoas que elas serão mais abençoadas através de sua obediência do que outra coisa qualquer. As bênçãos de Deus são fruto desta obediência. Perceba, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão não expulsou demônio, não fez nenhum milagre, né? Como nós temos visto por aí. Mas ele foi um homem obediente a Deus, não é? Lá em Deuteronômio 30:15, a palavra diz que a vida é feita de escolhas, né? E Deus propõe duas escolhas: escolher entre a vida e a morte, entre a felicidade e a desgraça. A escolha da vida, do caminho da vida, né? O caminho da vida e o caminho da morte. A escolha do caminho da vida requer o quê? Requer obediência a Deus, né? Obediência ao Senhor. Tanto é que Mateus capítulo 28, versículo 20, a palavra de Deus diz: ensinando-os a observar todas as coisas que vos ordenei. Ou seja, Jesus quer que a sua igreja ensine o povo de Deus a obedecê-lo a cada palavra, não é? Ainda é preciso entender que a fé, muita gente diz assim, eu tenho fé. Pois é, a fé produz obediência. E pela nossa obediência, caminhamos pelo caminho passo a passo. Se você ler lá em Atos capítulo 5, versículo 32, você vai ver que Deus deu o Espírito Santo àqueles que haviam obedecido. É verdade, Jesus falou para eles, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram, ficaram ali 40 dias até serem batizados no Espírito Santo. Deixa eu tirar aqui, pronto, colocar aqui. Jesus se tornou a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Jesus se tornou a causa eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Por que nós tocamos neste assunto? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu desmarcar todos eles. E, por fim, tirar esse aqui. Ok. Por que nós tocamos no assunto da obediência? Porque a Igreja de Jesus, ela cometeu, ao longo dos séculos, tantos erros que levou a sociedade, não é, a se rebelar, né, não querer obedecer. Se o mundo está em crise de obediência, né, os pais que não têm mais a obediência dos filhos, professores que não têm mais a obediência dos alunos, né, os governos que não têm mais a obediência da sociedade, né, tantos delitos são cometidos, as pessoas não têm mais medo da lei. Tudo começa com obediência a Deus, né? A Bíblia, ela nos chama à obediência. Obediência ao Senhor. Obediência a um Deus que nos ama e que serviu de exemplo para nós. Que o caminho que ele trilhou para nos salvar foi o caminho da obediência. Foi pela obediência que ele nos comprou de volta para Deus. E ele quer que nós venhamos andar nesse caminho da obediência. Tá bom? Era isso que eu gostaria de falar com você, e nesse domingo, aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial, estaremos juntos falando mais acerca disso. Eu gostaria, no finalzinho dessa conversa com você, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha abençoar a sua vida de forma maravilhosa, em nome de Jesus. Eis aqui a minha mão, coloque a sua comigo e feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que todos que comigo acompanharam esta conversa sincera entre amigos, pastor, que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada pessoa necessitada. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, eu oro por aqueles que estão nos presídios, eu oro por todos que precisam de ajuda. Toca-lhes e abençoa-os com teu poder, Senhor. Que essa pessoa tenha uma excelente noite de sono, que ela receba paz, que ela receba vida e que ela seja abençoada em nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Diga glória a Deus. Amém. Eu fico por aqui. Deus abençoe a todos. Vamos trilhar o caminho da obediência. Certamente Deus há de nos abençoar.
Fiquem todos com Deus, obrigado pela sua atenção e até uma próxima em nome do Senhor Jesus. Tchau.